Bom, pessoal, vimos o sistema de iluminação. Agora eu falei que então a metade de baixo, né? Então tá aqui o nosso sistema de iluminação, que era a metade de cima do microscópio, tá aqui minha amostra. Vimos tudo isso aqui no vídeo passado, nos vídeos passados. E agora a gente vai ver a metade de baixo, tá? Então chegamos, o sinal chegou na amostra e depois, tá? Então o que ele vai acontecer na amostra, na verdade, é o curso inteiro. É o que a gente vai ver aí a maior parte do tempo, tentar entender o que está acontecendo lá dentro. A gente está vendo agora o microscópio, né? Então a metade de baixo, o microscópio, a parte que está abaixo da amostra é o sistema de imagem. Né? O nome diz tudo. É pegar esse sinal que saiu da amostra e dar para a gente um sinal o mais interpretável possível. Então a gente vai pegar essa informação que a amostra está emitindo, né? Depois do feixe ter incidido sobre ela, e a gente vai pegar esse sinal agora, vai pegar isso aí e preparar ele, né, deixar ele da maneira que a gente quer, para a gente tirar a informação que a gente quer ali da amostra. Tá? Então, o sistema de iluminação preparou o feixe para chegar na amostra, o sistema de imagem preparou o sinal para a gente interpretar ele da maneira que a gente quiser. Tá? Eu recomendo, assim, para a operação, eu recomendo muito fortemente que vocês leiam o capítulo 9 do Williams e Carter. Ajuda muito na operação, algumas figuras eu tirei de lá. É, do primeiro livro, para a operação, esse é o capítulo mais útil. Tá? Os capítulos iniciais lá, 2, 3 e 4, ajudam muito naquela parte de interação elétron-amostra. Tá? Então tá aqui, esse aqui é o nosso sistema de imagem. E já adianto que ele tem menos componentes que a gente vai ficar mexendo e a gente tem que entender e calibrar do que o sistema de iluminação. Ainda não é pouco, mas tem menos coisa, tá? Então ele é basicamente composto de lentes objetivas, lentes projetoras e tem uma lente aqui no meio, que na verdade é uma lente projetora, que é chamada de lente intermediária. Tá? De longe a mais importante é essa aqui, a lente objetiva. No modo transmissão convencional, essa é a lente mais importante do microscópio. É essa lente que vai definir para a gente quase todo o sinal que a gente está tentando interpretar. E mexendo nessa lente aí que a gente muda e consegue o sinal que a gente quer. Tá? No modo transmissão varredura, o STEM, a lente condensadora era a mais importante. No modo transmissão convencional, a lente objetiva é a lente mais importante. Tá? Então, tá lá a interação do elétron com a amostra e tudo que está acontecendo lá dentro é o que a gente vai falar no resto do curso, depois dessa aula. Né? Então, basicamente, a ideia é essa. A gente tinha aqui em cima o nosso sistema de iluminação que preparou o feixe, deixou ele com a convergência e com o tamanho adequado. Esse elétron, então, chegou ali todo pronto, massageado para a nossa amostra. Esse feixe de elétron interagiu aqui e gerou um monte de sinal aqui, né? Por exemplo, espalhado em ângulos e com intensidades diferentes aqui em diferentes posições. O que o nosso sistema de imagem então vai fazer é pegar esse sinal aqui e extrair dele a informação que importa para a gente conseguir interpretar, né, alguma coisa da nossa amostra. Então, junto com isso, a gente vai estar magnificando o sinal. Né? Esse feixe está saindo aqui, ele vai estar pegando, por exemplo, a gente está vendo um precipitado aqui de 2 nanômetros, eu vou querer ver isso. Né? Então, ele vai, assim como o sistema de iluminação demagnificou o feixe, ou seja, ele pegou e diminuiu aquele feixe, o nosso sistema de imagem vai estar magnificando, vai estar pegando todo esse sinal agora e aumentando de volta para a gente conseguir ver alguma coisa. Tá? Então vamos começar pelo mais importante desse sistema. Tá? Vocês entenderem a lente objetiva, o resto entra fácil depois. Tá? Então, por que a lente objetiva ela é a mais importante? Porque ela é a que vai gerar a primeira imagem da nossa amostra. Né? Então, se vocês lembrarem, para a gente magnificar, a gente falou isso num dos vídeos passados, para a gente magnificar uma amostra, um objeto, a gente tem que deixar ele bem perto da distância focal. Né? E a distância focal dessa lente aqui é uma lente muito forte, né? A gente tem que deixar essa amostra bem perto dessa lente objetiva. Então, qualquer desalinhamento, qualquer problema, leia aberração esférica, nessa lente aqui, isso aqui vai se propagar de maneira aí cada vez maior nas outras lentes.
Então essa aqui é a lente crítica. Se a gente quer ter um microscópio corrigido para aberração esférica, para o modo transmissão convencional, é a lente objetiva que vai ser corrigida, né? Se eu quiser ter um microscópio bom para o modo transmissão varredura, né? Aí vai ser a minha lente condensadora. Eu posso até, lembra que eu falei que esse corretor de aberração esférica pode dobrar o preço do microscópio? Tem gente que coloca dois corretores, um na objetiva e um na condensadora. É um microscópio duplamente corrigido. Vocês imaginam o preço do brinquedo, né? No modo convencional, então é aqui que a gente colocaria o nosso corretor. Ela é a que vai determinar aí a resolução máxima no modo transmissão. Tá? Opa. Então, ela tem dois papéis. Primeiro, ela já vai criar uma primeira imagem da amostra com uma magnificação razoável, né? E além da primeira imagem, ela é a lente que vai formar o primeiro padrão de difração da minha amostra, tá? Então, na verdade, vocês, não sei qual a experiência que vocês já têm com o microscópio de transmissão, mas a gente viu que ele vai fornecer para a gente imagens e padrões de difração. Na verdade, a nossa lente objetiva, em cada momento, ela está sempre fornecendo simultaneamente uma imagem e um padrão de difração. Basicamente, o que a gente está fazendo quando a gente opera a transmissão é a gente escolhe, olha, me mostra a imagem ou me mostra o padrão de difração. Mas esses dois estão sendo gerados ao mesmo tempo, tá? No plano de imagem da minha lente objetiva. O plano de imagem, se vocês lembrarem, ele é o plano que a imagem está sendo formada, né? E o plano focal é o plano que está na distância focal dessa lente objetiva, né? Então, o plano focal da lente objetiva é onde o padrão de difração está sendo criado. Então, se eu pegar, por exemplo, o que é esse padrão de difração? Se eu pegar esse feixe que está sendo, que não mudou de direção, então seria essa linha aqui e essa linha aqui, a hora que ele entra na lente objetiva, na distância focal, no ponto focal, ele vai ser convergido num ponto aqui. Isso aqui, a hora que eu olhar o meu padrão de difração, vai ser um ponto, que é o ponto do feixe direto, tá? Eu não vou chamar ele de feixe não difratado, vocês vão entender quando a gente falar de difração. Mas esse aqui seria o meu feixe direto, tá? Ou, por enquanto, vamos chamar de não difratado, mas está errado esse nome. Agora, se eu pegar um outro feixe, agora vamos olhar esse inclinado para a direita aqui. Então, isso aqui é um conjunto de elétrons que foi espalhado elasticamente, todos na mesma direção. Isso é exatamente o que é a difração, tá? A gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas no meu plano focal, isso aqui vai estar sendo convergido num outro ponto lá, tá? Então, cada feixe difratado em uma certa direção, né? Ó, esse feixe aqui chegando aqui, esse que está vindo paralelo a ele, está vindo para o mesmo ponto. Então, a hora que a gente for tratar de difração, a gente vai entender por que isso aí, o que é a difração, por que isso está acontecendo. Mas, por enquanto, basta a gente saber que no plano focal da lente objetiva, todos os feixes estão sendo convergidos, todos os feixes que estão sendo emitidos pela amostra em uma certa direção são convergidos em um ponto, em uma posição diferente, né? Que é exatamente isso que é o meu padrão de difração. Então está aqui um padrão de difração, eu já volto lá para discutir, mas cada ponto representa um feixe que está andando em uma certa direção, né? Então esse aqui seria, por exemplo, o feixe que está descendo exatamente paralelo ao eixo óptico. Esse aqui é o que foi difratado em uma certa direção, esse é o que foi difratado em outra direção, outra direção, outra direção, outra direção, e por aí vai. Tá? Então, na minha lente objetiva, eu tenho a formação da minha primeira imagem, com uma certa magnificação, e do meu primeiro padrão de difração. Por isso que ela é tão importante. Tá, então aqui só uma outra imagem mostrando a mesma coisa, tá? Uma imagem aqui um pouco mais complexa e mostrando então uma amostra com diferentes caras. Então, se eu tiver algum jeito de olhar o que está acontecendo aqui no meu no meu plano focal, eu vou ver vários pontos, eu vou ver meu padrão de difração. Se eu quiser enxergar o que está acontecendo aqui no plano de imagem, eu vou ver a imagem. Então essas coisas que nem eu mencionei estão sendo sempre formadas exatamente ao mesmo
tempo, tá? Então, quando a gente, na verdade, se a gente quiser, sim, ser rigoroso, a gente não precisaria em momento nenhum mudar a força da lente objetiva, tá? Não estou falando de microscopia de alta resolução, mas operando no modo normal, no modo convencional, teoricamente a gente nem precisaria mudar a corrente da lente objetiva em momento nenhum, porque ela está configurada para pegar a imagem e jogar nesse plano aqui, que é o plano que depois a gente vai pegar isso aqui, magnificar e jogar na nossa telinha de fósforo. A gente podia pensar agora que a telinha de fósforo está imediatamente aqui, tá? Essa distância aqui está fixa, essa distância aqui está fixa. A princípio não era para a gente precisar mexer na corrente da lente objetiva. O problema é que se a gente mudar, né, eu não sei se essa ideia ficou clara, né, porque todas as coisas aqui estão fixas, então teoricamente não era para eu precisar mexer a corrente dela, porque está tudo definido, está tudo determinado. Mas se a minha amostra estiver numa posição errada, ela não estiver exatamente na posição que era para ela estar, aí, para eu me assegurar que esse aqui vai ser o plano de imagem dessa lente, eu vou precisar mudar a corrente nela, eu vou precisar mudar a distância focal dela. Tá? Então, na verdade, quando a gente está operando o microscópio, a gente pode mexer o foco. O que é a corrente da lente objetiva? É o foco. Né? O botão foco é a corrente da lente objetiva. Por exatamente esse motivo. Agora, a maneira mais correta da gente operar um microscópio de transmissão é sempre deixar a lente objetiva na força certa, que é a melhor força considerando a estrutura lá do microscópio, e a gente só muda a altura da amostra. Porque a nossa amostra, se a gente pensar, ela é fina e ela geralmente é irregular. Uma região tem uma altura, outra região tem outra região tem outra. A hora que a gente inclina a amostra, isso acontece bastante. Então, o certo mesmo seria a gente não mexer no botão do foco quando a gente está operando o microscópio. A gente só mexer na altura da amostra, tá? Então a gente foca ela, na verdade, deixando ela na altura certa. Essa altura certa é o que a gente chama de altura excêntrica. E a gente configura o foco para essa altura. Por que então é mais importante a gente acertar ao deixar a amostra na altura certa do que deixar ficar mudando o foco toda hora? Porque essa altura excêntrica, ela é uma altura muito conveniente para a gente operar o microscópio. A gente vai ver, e vai ficar claro isso para vocês, a gente toda hora, quando estiver operando o microscópio de transmissão, tem que inclinar a amostra. Então, a nossa amostra aqui, ela é fina aqui, uma coisa que a gente vai ter que fazer toda hora é ficar inclinando ela, tá? E isso é uma coisa, assim, toda hora mesmo a gente faz. E quando a gente inclina a amostra, a altura dela vai mudar. A altura excêntrica é a altura que a gente pode inclinar a amostra do jeito que a gente quiser, que ela vai continuar visualmente na mesma altura. Se você pensar em inclinação aqui, tem uma altura que isso vai ser possível, tá? Essa é a altura excêntrica. Então, por isso que ela é tão conveniente aí para a nossa operação, tá? Então, tá aqui. Muitos operadores não encostam no botão do foco durante toda a análise. Isso seria o melhor, tá? É o que eu tento fazer aí na maioria dos casos, tá? Bom, vamos falar agora então do que é a abertura do objetivo e a abertura de área selecionada. Essas duas aberturas a gente usa muito, tá? Então são 3 aberturas que a gente tem que se preocupar. A primeira a gente já viu, a abertura da condensadora. Além disso, a gente tem a abertura da objetiva, né? Que de novo é só um pedaço de metal com um buraco no meio. A gente coloca ali embaixo da abertura da lente objetiva e a abertura da área selecionada. O que é então a abertura da objetiva? É um pedaço de metal com um buraco no meio que a gente vai colocar no plano focal da lente objetiva. Então, só relembrando que a gente acabou de ver, o que vai formar no plano focal da lente objetiva é um padrão de difração, né? Então, se a gente estiver no modo difração, ou seja, se a gente estiver olhando o plano focal da lente objetiva, o que a gente vê quando a gente colocar essa abertura, que é a abertura da objetiva, é um buraco aqui, né? A gente vai conseguir selecionar aqui para ver só o que a gente quiser aqui desse padrão.
Então, se a gente, por exemplo, colocar essa abertura, vamos imaginar então que ela tem, por exemplo, exatamente esse tamanho aqui. Então, se a gente pegar essa abertura e colocar ela, a gente consegue movimentar essa abertura, né? A gente consegue deixar ela, então, onde a gente quiser. A gente consegue, por exemplo, vir aqui e colocar essa abertura nessa posição aqui. A gente consegue pegar essa abertura, movimentar ela por aqui, né? Eu acabei de discutir que cada ponto que a gente está vendo aqui é um feixe que está viajando em alguma direção do espaço, né? Então, quando a gente vai lá e coloca essa abertura do objetivo e seleciona só um desses feixes, o que a gente está fazendo é escolhendo algum feixe aí para a gente continuar lá no microscópio e formar a nossa imagem. Então, quando a gente escolhe o feixe transmitido, isso é o que a gente chama, né, o feixe que não foi difratado, isso é o que a gente chama de imagem de campo claro. Por quê? Se a gente fizer esse procedimento num buraco, o que tem no buraco? Não tem nada. Então, não tem feixe sendo difratado para direção nenhuma. Só o feixe na mesma direção do eixo óptico. Então, a gente vai ver tudo claro. Agora, se eu pegar essa abertura e colocar em qualquer outro ponto aqui, isso aqui é um ponto que foi difratado pelo meu material. Então, ele vai me dar uma informação só daquilo que está difratando naquela posição. Então, um buraco, por exemplo, se a gente olhar com essa abertura deslocada, isso aqui vai ficar escuro. Então, por isso, esse tipo de imagem chama imagem de campo escuro. Tá? Então, é só isso, uma imagem de campo claro. E é isso uma imagem de campo escuro. Então percebe que eu só posso ter um tipo possível de imagem de campo claro. Agora, eu posso ter infinitos tipos diferentes de imagem de campo escuro. Depende de onde eu colocar essa abertura aqui, por exemplo. Certo? Bom, então vamos começar falando da imagem de campo claro. Essa é a imagem mais comum, que a gente mais vai tirar quando a gente estiver fazendo análise de transmissão. A imagem de campo claro, então, essa imagem que a gente forma com o feixe que não sofreu mudança na direção de propagação dele, né? De novo, a gente pode pensar, por enquanto, que ele é o feixe não difratado, mas ele é verdadeiramente o feixe que não foi difratado, né? Então, eu coloco essa pergunta. A gente vai ver isso mais pra frente, mas a gente já viu uma base que indica pra gente que não, né? A gente tem um feixe a gente viu que o elétron interage muito fortemente com a matéria, né? A gente viu isso nos vídeos das aulas passadas. E então, é muito provável que a gente tenha parte dos elétrons que sofreram uma mudança de propagação e depois sofreram outra mudança de propagação de forma que eles voltaram a estar nessa direção para baixo. A gente viu que espalhamentos múltiplos é comum. Esse espalhamento múltiplo pode ter pego um feixe difratado ele uma vez, depois difratado de novo na direção de propagação do feixe. Então, essa é a ideia de por que a gente não pode falar que esse é o feixe não difratado, né? A gente chama ele de feixe direto. Porque ele, na verdade, provavelmente tem parte desse sinal aí que foi difratado sim, só que provavelmente foi difratado duas vezes e voltou para essa direção inicial. A gente vai ver isso quando a gente estiver falando de imagem... Quando a gente vai falando de imagem e equações de Hall e Wheeler, tá? Exatamente isso que está acontecendo a todo momento. O feixe é difratado para fora e depois é difratado de volta nessa direção, tá? Então, a imagem de campo claro é feita com esse feixe direto, na mesma direção aí do eixo óptico, na mesma direção de propagação aí do feixe, tá? Então, é muito comum. Então, uma coisa que vocês podem estar pensando é por que eu coloco uma abertura? Por que eu não simplesmente deixo formar uma imagem com todos esses feixes? Bom, vocês devem lembrar que quando eu tenho então um feixe que está viajando aqui no eixo óptico, eu tenho o fenômeno da aberração esférica. E ele é mais proeminente quanto mais fora esses feixes estiverem do meu eixo óptico. Todos os feixes difratados eles estão fora aqui do eixo óptico, né, na hora que a gente converge. Então, um primeiro motivo de por que eu vou querer colocar essa abertura, e essa abertura aqui geralmente quanto menor a gente colocar, melhor vai ser a qualidade da informação que a gente vai ter aqui.
olha, isso aqui seria uma imagem sem abertura e com abertura, tá? E, além disso, ele vai dar um contraste para a gente muito especial, que é o quê? É todo o sinal que está vindo na mesma direção do feixe incidente. Isso, por enquanto, não faz muito sentido, o que você vai ver, o que você não vai ver, mas se a gente imaginar que, por exemplo, a gente tem uma região que ela tem um peso atômico grande, ou que ela está numa orientação que ela difrata muito, a gente vai ter muito elétron saindo dessa direção principal, então essa região vai ficar escura. Se eu tiver uma região que ela é fina, ou que ela, por exemplo, está difratando pouco, ou que o meu material é mais leve naquela região, ela vai ter, em média, uma intensidade maior. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando são mecanismos de contraste. Então, percebe como que no microscópio de transmissão eu tenho um monte de mecanismo de contraste junto. Tá? É isso que a gente vai tratar aí nas próximas aulas. O que é esse contraste que eu vejo nas imagens? Tá? Geralmente é um monte de coisa misturada aí. Por isso que a gente tem que orientar a amostra em condições específicas para dar para a gente a informação que a gente quer. E a imagem de campo escuro agora? Bom, a imagem de campo, se a imagem de campo claro era com feixe direto, a imagem de campo escuro é com um feixe difratado, né, que foi difratado em alguma direção específica. Tá? Por que eu posso querer essa imagem? Por exemplo, se eu tenho aqui, isso aqui é uma liga de titânio. Se eu tenho aí precipitados, por exemplo, que tem uma cristalografia diferente da matriz, eu posso ir lá e escolher um dos feixes que está presente só no precipitado, por exemplo, para me dar o sinal. Então, esse padrão de difração aqui, ele é um padrão de difração que tem aqui alguns pontos que são da matriz, alguns pontos que são do precipitado. Se eu quiser ver só o precipitado, e eu fizer uma imagem de campo claro, tanto a matriz quanto o precipitado estão emitindo sinal na direção do feixe direto. Então, eu não vejo nada. É essa imagem aqui da esquerda. Agora, se eu olhar exatamente essa mesma região da amostra, mas agora escolhendo um desses pontos aqui, que é só, né, uma dessas reflexões aí, que é a característica só do precipitado, eu vou ver na minha imagem de campo escuro só o meu precipitado. Então, é assim que eu vou fazer, por exemplo, uma análise aí de um material multifásico. Tá? Agora, qual é o melhor mecanismo? Então, tem esse jeito que eu mencionei para vocês, que a gente simplesmente pegar a abertura e jogar lá, é o jeito mais fácil de fazer. É super fácil fazer esse método de campo escuro. Mas esse é o método que a gente chama de campo escuro de abertura deslocada, ou DADF. Tá? Ele não é o melhor jeito, por quê? Porque esse feixe aqui, ele está bem longe ali tá fora do eixo óptico. Qual que é o problema de eu estar trabalhando com feixe fora do eixo óptico? Eu tenho mais aberração esférica. Então, o melhor jeito de eu tirar o melhor padrão de difração, minha melhor imagem de campo escuro, é o campo escuro centrado, ou CDF, né? Do inglês aqui, Center Dark Field. Então, o que é esse sem? O que é isso aqui? É a gente pegar o feixe e inclinar ele. Lembra que eu falei que a gente usava isso rotineiramente, o beam tilt, né? O que era o beam tilt? É a gente pegar o feixe e inclinar ele, a incidência dele em relação à amostra. Se a gente fizer isso, o meu feixe não difratado, né? Ou melhor ainda, o meu feixe direto, ele vai estar fora do eixo óptico agora. Mas eu posso inclinar de um certo jeito para que esse feixe difratado esteja exatamente descendo aqui no eixo óptico. Agora sim, esse feixe aqui vai sofrer muito menos aberração esférica do que esse caso aqui. Essa imagem aqui vai ter uma resolução muito melhor que essa. Tá? Na prática, esse aqui demora alguns segundos, esse aqui demora 1 minuto para você configurar, coisa assim. Não é difícil, mas a qualidade é um pouquinho mais difícil, não muito mais difícil, mas a qualidade aumenta absurdamente a gente fazer o campo escuro centrado ao invés da abertura deslocada. Tá, isso aqui é o tipo da coisa que é mais fácil a gente mostrar na prática do que explicar como fazer, mas é bem simples assim, é rápido, a gente consegue fazer isso. Tá? Então falamos da nossa abertura da objetiva, essa é que tem maior quantidade de informação. Ela entra no plano focal da lente objetiva. E a última abertura então que a gente tem no microscópio é a abertura da área selecionada. Essa abertura aqui, ela entra no plano de imagem da lente objetiva.
né? Então, lembrando que a gente o nosso anteparo, a gente não está capturando o sinal no plano de imagem da lente objetiva, a gente está pegando esse sinal aqui, né, o que as outras lentes vão fazer, que a gente não conversou ainda sobre elas, é pegar esse sinal e aumentar ele, e aqui sim está a nossa telinha de fósforo, ou CCD. Então essa abertura entra aqui, no plano de imagem. Se a gente vê ela no plano de imagem, a gente vai enxergar essa abertura no modo imagem. Quando a gente estiver olhando no microscópio a imagem, né, estiver no modo imagem, a gente vai ver essa abertura. Então, isso aqui seria uma ideia de, eu tenho ali o meu material, estou olhando a microestrutura dele no microscópio, a hora que eu insiro a abertura de área selecionada, eu vou ver a abertura no modo imagem, seria isso aqui, tá? Sem abertura com abertura. A minha abertura da objetiva, eu não vou ver ela no modo imagem, porque eu estou colocando ela no plano focal. Qual que é a imagem do plano focal? É o padrão de difração. Então eu vou ver a abertura da objetiva se eu estiver no plano de difração. E se eu estiver no modo imagem, o que eu vou ver quando eu colocar a lente objetiva? Essa mudança de contraste que a gente falou aqui. Né? Eu não vou ver a abertura propriamente dita, eu vou ver o efeito da abertura. E aqui, né? Então a mesma coisa vale daqui. Né? Eu vou ver a abertura da área selecionada só no modo imagem. No modo difração eu vou ver uma consequência disso, mas eu não vou ver a abertura em si. Então essas duas aberturas aqui são visíveis aí. A área selecionada se eu estiver no modo imagem, a da objetiva se eu estiver no modo difração. Beleza? Então, só lembrando aquilo que eu já falei, né? Essas imagens aí são virtuais, né? Então, quando eu vou lá e coloco essa abertura no modo imagem, eu posso até medir o tamanho dessa abertura. A abertura, então, a menor abertura aí de área selecionada, que é a que a gente vai ver no modo imagem, talvez seja desse tamanho aqui, né? A gente vai ver ela com 100 nanômetros. Isso não significa que a abertura tem 100 nanômetros, porque a gente não está colocando a abertura no meio da amostra. Assim como, né, se você lembrar, a gente está colocando essa abertura aqui no meu plano de imagem. E esse plano de imagem, essa imagem aqui, ela já tem um aumento em relação à amostra. Então, se esse aumento daqui para cá foi, sei lá, 10 vezes, a abertura de verdade ela é 10 vezes maior do que a gente está vendo ali na imagem, tá? Seria a mesma coisa que você desenhar um círculo na tela de fósforo. Eu desenhar esse círculo nessa imagem aqui. Esse círculo aqui, ó, ele tem, se eu, sei lá, pegar a régua e medir a tela do computador aqui, isso aqui tem 3 centímetros. Isso não significa que essa fase aqui no meu material tem 3 centímetros. Não. Depois de todos esses aumentos, esse círculo tem 3 centímetros. O tamanho disso aqui, na verdade, é, sei lá, 100 nanômetros ali, pelo que está na imagem. Tá? Então, lembra que essas aberturas são esse tamanho aí é um tamanho virtual, tá? Então, esse é a lente mais importante que eu falei do sistema aí de imagem como um todo, a lente objetiva. Então, para a gente entender a lente objetiva, tem então a questão do foco, a questão da altura eucêntrica e a questão da abertura do objetivo e a abertura da área selecionada. Todas essas coisas a gente mexe bastante no microscópio de transmissão. Agora, a próxima lente que a gente tem aqui, essa já é um pouco menos crítica, tá? Que é a lente intermediária e as lentes projetoras. O que a lente intermediária faz ela simplesmente deixa a gente escolher se o que a gente quer ver lá embaixo é o plano focal da objetiva ou o plano de imagem da objetiva. Então, lembrando, já falamos, vamos deixar isso bem concreto na nossa cabeça. No plano focal, a gente tem a formação do padrão de difração. No plano de imagem, a gente tem a formação da imagem. Então, quando a gente aperta o botão difração ou o botão zoom que tem lá no painel do microscópio, a gente está mudando a corrente dessa lente intermediária. A gente está falando para a lente intermediária escolher como plano de imagem dela o plano focal ou o plano de imagem da objetiva. Tá? Então, com isso, a gente muda do modo imagem para o modo difração. Então, aqui tem alguns desenhos esquemáticos, né? Tem no livro do Williams e Carter aí. Então aqui tem o diagrama de raio completo, saindo da imagem, chegando nessa lente intermediária. E depois disso eu só tenho um conjunto de lentes aí, que a função delas é aumentar essa imagem. Então, mesmo com a lente objetiva já dando uma magnificação,
essa magnificação ainda foi pequena, sei lá, 10 vezes, 50 vezes. Agora eu quero deixar isso num tamanho aí bom para eu enxergar na minha telinha de fósforo, num CCD, né, que tem aí alguns centímetros. Então o que essas outras lentes fazem? Nada mais, nada menos do que aumentar essa imagem, tá? Tem muito pouca variável aí para essas lentes aí, para a gente fazer no dia a dia, não tem nenhuma calibração, nada para a gente fazer, tá? Então cada vez que a gente muda o botão magnificação, ou no modo de fração o botão constante de câmera, o que a gente está fazendo é mudando a corrente nessas lentes projetoras aí, tá? A lente, essa lente aqui, essa lente intermediária, na verdade é a primeira das lentes projetoras, para a gente no final aí ter a magnificação que a gente quer. Só lembrando que a magnificação final é o produto das magnificações de cada lente, tá? Alinhamentos importantes do sistema de lentes objetiva. Então, o primeiro deles é o que a gente chama de ajuste zero. Por que zero? Porque a gente faz antes de qualquer outra coisa, tá? Vem primeiro de tudo lá. A colocar a amostra na altura eucêntrica. Se vocês lembrarem, colocar a amostra na altura eucêntrica é colocar ela na altura que ao inclinar ela vai ficar na mesma posição, tá? Então o que é? Como que a gente faz esse ajuste? A gente fica inclinando a amostra, a gente pode fazer isso manualmente, clicando lá no botão da inclinação, é o botão alfa, ele fisicamente inclina a amostra, né? A parte do porta-amostra inteiro gira, ou a gente usa esse wobbler. O que esse wobbler faz? Ele fica inclinando a amostra de um lado para o outro, tá? Então a gente ajusta a altura até ele parar de inclinar, tá? Um outro jeito que dá para fazer em alguns microscópios mais modernos é o microscópio pode salvar a configuração de foco da lente objetiva. Se a gente lembrar que a gente falou, um operador aí mais tem um pouco mais de hábito, ele não vai encostar no botão de foco durante toda a análise. Então, se a gente salvar qual que é essa corrente aqui que está focada na altura eucêntrica, se a gente clicar, né, e tiver esse botão altura eucêntrica, ele muda a corrente do objetivo, deixa na altura certa, e aí a gente foca mudando a altura da amostra. Tá? É o outro jeito aí de fazer esse alinhamento aqui da altura eucêntrica. Tá? É o primeiro, assim, ó, que vocês vão fazer sempre, sempre, sempre. Depois disso, tem um que quase ninguém faz, mas se você quiser uma imagem boa, ele é extremamente importante. É o centro de rotação da lente objetiva. Só o nome já é meio esquisito. O que é esse alinhamento? Se a minha lente estiver inclinada em relação à amostra, inclinada em relação ao eixo óptico do microscópio, eu vou aumentar a quantidade de aberração esférica que eu vou ter. Então, se eu quiser que a minha imagem fique o mais bonita possível, o que eu tenho que fazer esse alinhamento que ele corrige essa inclinação da lente objetiva em relação ao eixo óptico, tá? Então, o que ele faz, na verdade, a hora que você manda ele fazer esse alinhamento, ele vai começar a oscilar a corrente no objetivo. O que é oscilar a corrente no objetivo? É ficar mudando ele vai ficar mudando a corrente, vai ficar mudando a distância focal dessa lente, ou seja, a amostra vai entrar e sair de foco, entrar e sair de foco. Se ela não estiver alinhada, a amostra vai começar ela sempre vai pulsar, porque está entrando e saindo de foco, mas ela vai começar a andar para o lado na medida que faz isso. Então vai para um lado, vai para o outro, né? Lógico, em média vai ficar no mesmo lugar, mas esse movimento, ele não vai estar alinhado, tá? Então, se a gente quiser fazer esse alinhamento, na verdade o microscópio tem esse comando, a gente clica, ele vai começar então a mexer o foco para cima e para baixo, e aí ele vai colocar no botão multifunção o beam tilt, que é essa inclinação padrão aqui do feixe, né? Aí a gente vai então inclinar ele para ela entrar aí na direção correta em relação à lente objetiva, tá? Então esse alinhamento aqui é muito importante para fazer, para tirar imagens boas. Quase todo mundo esquece de fazer, mas ele é muito importante para tirar imagens boas, tá? Não esqueçam desse alinhamento aqui, muito fácil de esquecer. Esse aqui é um último alinhamento, então, que a gente vai ver, que eu acho assim, que ele é o mais difícil de ser feito, na verdade, tá? Ele não é igual no MEV, que é óbvio essa correção de astigmatismo.
demorou bastante tempo para eu conseguir fazer. Em algumas amostras, ainda assim, eu acho difícil fazer, tá? É o astigmatismo. O astigmatismo da condensadora é super fácil fazer, a gente viu. O astigmatismo na objetiva, ele já é mais chatinho. O que a gente faz é a gente fica mudando o foco, oscilando o foco ao redor lá do foco da altura geocêntrica, do foco correto, e a gente fica ajustando, então, o astigmatismo na objetiva, até tudo que a gente vê na imagem não tá puxado nem para um lado nem para o outro, tá? É muito mais, se a gente achar um buraquinho dentro da amostra, aí fica uma beleza para fazer esse alinhamento. Se a gente não achar, é meio chato, tá? Então, se a gente achar um buraco, fica fácil ver, por exemplo, esse halo que forma aqui ao redor, se ele está distorcido para um lado, distorcido para o outro, tá? É o melhor caso. Então, esse aqui é o que vocês vão ter aí talvez mais dificuldade de fazer, normal, tá? Uma hora vocês pegam um jeito. Beleza? Então, essa é a vista completa do microscópio. De cima para baixo temos o canhão, os defletores do canhão, primeira abertura da condensadora, primeira lente condensadora, o astigmatismo da condensadora, a abertura da segunda condensadora, a segunda condensadora, na verdade está aqui a abertura da segunda condensadora, os defletores lá de baixo, do beam shift, gun shift, a amostra, a lente objetiva, tá? Na verdade, a maioria das lentes objetivas, na verdade, ela tem que estar tão perto da amostra, por aquela questão que a gente mencionou da magnificação, que geralmente ela é dividida em dois, fica um pedaço em cima e um pedaço embaixo, tá? O mais importante é o de baixo, né? Depois a gente tem os defletores de imagem, esse eu nem falei, ele é só para a gente pegar a imagem e jogar de um lado para o outro. E aí o resto né? Então tá aqui a abertura do objetivo, esqueci dela aqui, abertura do objetivo, embaixo abertura da área selecionada, lente intermediária, lentes projetoras. Tá? Tem também o astigmatismo da difração, mas esse é um que raramente vocês têm que mexer, então eu nem falei. Então percebe como eu tenho um monte de coisa aí, a gente viu de um jeito ou de outro todas essas coisas, tá? Então um resuminho aí do sistema de imagem, não vou repetir, só frisando a importância da lente objetiva aí nessa história toda. Beleza, pessoal? Valeu e um abraço.